estamos aqui mais uma vez para falar sobre amorosidade. E o tema de hoje é ego e egoísmo. Eu sou Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Lindomar Pissotto, Guilherme Pesce. com relação ao ego, que há de se fazer uma distinção entre ego e egoísmo, que são conotações diferentes. O que é que podemos tecer sobre isso, Josué? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que definir. Vamos trabalhar a primeira questão do ego. O que é o ego? O ego é a mente, ou seja, é o conjunto de verdades construídas que te fazem ser quem tu é. No caso aqui, o ego aqui se chama Daniel, o ego aqui se chama Josué, o ego aqui se chama Lindomar, o ego aqui se chama Guilherme, né? E o que é o ego na percepção do espírito? O ego é a ferramenta, é a chave de fenda, né? Que tem um propósito, ou seja, ele é moldado de uma determinada maneira, para que essa maneira que ele é moldado, ou seja, pelas verdades que compõem ele, pelas coisas que ele acredita ser, né, estar e fazer, o espírito tem a oportunidade de manifestar amor a partir daí. Então esse é o ego, nada mais do que uma ferramenta para que o espírito, que é quem assume esse ego, ou seja, coexiste com ele, que não é ele, o ego e o espírito são coisas diferentes, distintas, né? Tem a oportunidade de sanar, ou seja, trabalhar as suas questões, seja ela de questões como de posse, de vaidade, de desejo, de paixão, ou seja, orgulho, né? Então o ego é a ferramenta. Josué, me faz entender melhor essa questão, a diferença entre ego e egoísmo. Eu fazendo uma analogia assim na linguagem de hoje, um computador. A gente sabe que um computador ele tem um hardware, como o pessoal chama, que é a parte Hardware e o software. O software é a parte sólida dele, é o equipamento, né? O ego é o hardware. O ego é o hardware. O egoísmo seria o programa? O egoísmo seria o Windows ou o Macintosh, é o software. O software que funciona, que viabiliza o trabalho, né? Então o que acontece? Né? Tu, enquanto espírito, que seria o operador, né? Que não é o hardware nem o software, É o usuário? É o usuário, perfeito. O espírito é o usuário, né? Ele está além do hardware, do software, do ego e do egoísmo. Então acontece, o ego é a ferramenta que te proporciona, né? te viabiliza, né? Opções de egoísmo, opções individualistas, né? E tu acata elas ou não, dependendo do teu estado de consciência. Então, o ego é quem te proporciona, né, achar que, por exemplo, o Lindomar é feio, fazer um julgamento. Então, a mente, esse ego, essa mente, ela vem dizer o seguinte: eu não gosto do cabelo dele. Tu, enquanto espírito, né, que coexiste mentalmente com essa situação, pode acatar, dizer, realmente é feio, eu não gostei disso aqui, ou dizer assim, cara, eu não sei se é feio ou não, porque o cabelo é dele, eu não tenho nada a ver com isso, o cabelo é dele, eu não tenho nada a ver com isso, a barba é dele, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, né? Então acontece, o ego é quem te viabiliza a questão de, através do proporcionar egoísmo, dizer pra gente assim, e aí, vamos julgar, vamos apontar erro, vamos dizer que ninguém sabe nada, vamos fazer com que só tu saiba da verdade, só tu é o cara, só tu é o tal. E aí vem a questão das provações do Cristo no deserto, né? Que é onde se dá a construção do ego, ou seja, né? Querer ter razão, saber as verdades, né? Se achar superior aos outros e se achar dono do mundo. Então o egoísmo é esse software colocado no ego, né? Para nos dar a oportunidade de julgar e amar. Antigamente, a gente não tinha essa coisa de computador, software, e a linguagem que o pessoal que lidava com essa questão da espiritualidade tinha para explicar essa questão era a linguagem do centauro, ou, em outras palavras, do cavaleiro e o cavalo. E a besta, o cavalo. O cavalo. De forma que, levando em consideração que você, que é o usuário, é um cavaleiro em cima de um cavalo, né? Que aquele corpo ali seria o ego, poderia ser um cavalo, como poderia ser um jumento, como poderia ser qualquer uma coisa, aquilo ali seria o ego, né? Aquele animal seria o ego. Enquanto que os instintos dele,
a mente dele, como ele funciona e opera, seria o egoísmo. Ou seja, a linguagem antiga que a gente poderia fazer um comparativo seria essa, entre um cavaleiro e o seu cavalo, ou o seu jumento, ou o seu potro, né? Até um outro animal qualquer, um camelo ali em cima, seria o usuário e o seu ego, no caso do animal, e o egoísmo seria os instintos pertinentes àquele animal, né? Então, desdobrando o assunto. A partir disso, então a gente tem uma proposta que o pai Joaquim e o mentor colocam aqui falando sobre egoísmo. Então foi perguntado para ele assim, como erradicar o egoísmo? E o pai Joaquim vai dizer o seguinte: você continuará egoísta, pois a mente humana é assim, mas você tem que silenciar o egoísmo, né? Não querer ganhar sempre, né? E ele vai dar uma outra frase no seguinte, pai Joaquim, dizendo: egoísmo é pensar com base em você. Egoísmo é ver o mundo e viver a vida sobre os seus critérios e detalhes. Você tem de viver com o egoísmo sem se culpar de ser egoísta. Usar este egoísmo para ser feliz e não criar sofrimento com ele, né? E adiantando, mais adiante, a pergunta foi feita para ele foi o seguinte: o caminho da felicidade é deixar de ser egoísta? E aí ele vai nos dar a seguinte resposta: ser egoísta sem querer deixar de ser. Porque nós, enquanto encarnados, nunca vamos conseguir deixar de ser egoístas, porque a mente fica provocando o egoísmo o tempo todo. A questão é não vivenciar, não experienciar esse egoísmo como sendo ele certo, como sendo ele correto, como sendo ele necessário. É viver a vida que você tem. Se você é egoísta, seja egoísta, mas não se vanglorie, não tire proveito em ser egoísta, ou seja, não gozar o resultado do egoísmo. Se tudo que vem do Pai é perfeito, então o egoísmo também não o seria, né? E o mentor da casa, quando questionado sobre o porquê, o que nos une aqui nessa proposta de orbe, nesse grande universo que é esse planeta, ele vai dizer que o egoísmo é o que move esse planeta, porque em outros são outros sentimentos. Então a afinidade que nos conjectura nessa proposta de orbe é o nosso egoísmo individualista. Por isso que o ego é a ferramenta usada para proporcionar egoísmo para o espírito que vem passar por prova. Eu fico imaginando que no mundo de regeneração, o sentimento que possa imperar seria o quê? O cooperativismo, conciliação, talvez. A conciliação, o voluntarismo, né? Lindomar. Então, como a gente sempre falou, num mundo que nem esse, egoísta, cada um quer ganhar. Só que ele é quase solitário, ele ser por si, ele se escraviza com esses desejos de querer para ele. Então ele está sempre sozinho. Já no mundo mais evoluído, como tu falou, o trabalho em mutirão, um ajuda o outro. Então, às vezes, tu tomar do outro, querer para ti, tu vai lá e cede. Onde vem aquela ideia de você ceder, né? E ele cede para ti. Então, como o mentor falou, os espíritos livres, tu acaba não fazendo por ti, o outro faz por ti. Então, imagina como seria bom se numa dificuldade surgisse um monte de gente para te ajudar, que resolvesse, tipo, construir uma casa no tirão, né? Construísse uma casa num dia, do que se tu fosse sozinho fazer, tu ficaria um ano fazendo. Então, um sofrimento bem maior. Depois tu ia ajudar o outro a fazer a casa dele. Então, seria muito mais fácil, né? E também trazendo a coisa assim, uma família, então cada um tem um ego diferente. Então, para que não houvesse atrito, só tu desconstruindo ti mesmo, né? Já que o ego veio como prova para o espírito, porque o espírito disse que queria daquele jeito, mas ele ia dominar o ego, não o ego dominar o espírito, né? Então, é só usando não sei o que Deus faça a vontade dele. Quando for a minha vontade ainda, vai ser do ego. O espírito não tem vontade, ele deve dar a Deus, né? Então, quando eu tiver uma vontade, provavelmente vai ser do meu ego. Me lembra muito quando o Jefferson Viscardi veio aqui fazer as entrevistas com o mentor e com as outras entidades, né? Que depois a gente repassando, ele me passou um pedaço da conversa que eu achei bem legal, né? Porque
ele chega para o mentor o seguinte: mas eu noto que tu sempre fala em nós, assim. Aí o mentor diz: ninguém faz coisa alguma sozinho no universo. Ninguém existe sozinho no universo. Não existe eu no universo. Não existe vontade individualista no universo. Até existe algum individualismo no sentido de cada um está buscando o seu adiantamento, mas ele só acontece no coletivo. Daí foi dito essa semana, e a tua escolha, esse é um livre-arbítrio, a necessidade é uma escolha coletiva. Que já foi feita antes. Engloba o todo, Deus, mas toda a espiritualidade. Senão tu ia ter uma escolha diferente de todos, não ia fluir, né? Não, e a gente tem que fazer um programa sobre livre-arbítrio ali, para aprofundar essa questão, porque é justamente por aí. É muito egoísmo, individualista achar que tu realmente tem qualquer tipo de arbítrio sobre o que te acontece, né? É muito óbvio que toda e qualquer programação em termos de atos, circunstâncias e ações, ela já foi feita, e foi feita pelo conjunto de toda a coletividade, porque senão não tinha como haver pleno entendimento e liberdade de todos os outros, né? A única coisa que tu pode trabalhar é a maneira como tu vê o mundo, se tu ama o que acontece ou se tu sofre com o que acontece. Que nem tem uma creche lá no asilo, tem um rico, vai lá, compra e destrói aquilo. Nossa, ele está prejudicando um monte. Ele não conseguiria fazer aquilo se não era para ser programado como tinha que ser. Eu, antes de entrar na casa, eu não fazia distinção entre ego e egoísmo. Para mim era sinônimo, correlativo, mas hoje eu entendo que é o seguinte: você pode ter um ego sem ser egoísta, ou pelo menos diminuir o seu egoísmo. Ou trabalhar o egoísmo. Ou trabalhar o egoísmo, mas o teu ego nunca vai deixar de existir nesse plano, né? Então, é aquela questão: você não precisa ser santo, mas você, buscando viver em santidade, você já está diminuindo o egoísmo. Você até não diminui o teu ego, porque o teu ego é quem você, enquanto Josué, enquanto Edomar, né? E querendo ganhar, como o egoísta quer ganhar muito, ele vai sofrer, que foi dito num time de futebol que um ganha, outro perde, depois em troca. Ele diz que o pai é de todos, ou um emprego, né? Hoje tu vai para a rua, tá dentro para outro. Disseram, o pai é o mesmo de todos, então um dia ele vai dar para esse, um dia vai dar para aquilo. E se o cara é muito egoísta, ele sofre muito com a perda, né? Ele não entende que é o pai dando ao outro, ele quer tudo para ele. Então é um provável mais sofredor com as perdas, que não seriam perdas, seria a vez do outro, vamos dizer assim. Aqui tem uma frase do mentor que eu acho bem interessante de colocar, falando sobre ego, né? Aí o mentor vai dizer que o ego se alimenta do prazer e da dor. O corpo acaba quando a mente acaba, pois o corpo está dentro do ego, na imaginação dele e não fora. Quando você morre o universo deste ego, o que está abaixo dele, e não o universo do ego, a qual estava inserido. Então é interessante ter essa percepção, né, que realmente a questão do desencarne para o ego é uma questão de vida ou morte, para ele realmente vai acabar. Quem é eterno é o espírito, que não tem nada a ver com o ego, ele só está usando o ego. É como uma caneta, acabou a tinta, fora. Mas na terceira fase ele leva o ego e ali sim vai te perder. Essa questão da caneta, quem já ficou assim, com trauma foi um colega nosso, né? Mas a questão do ego, a gente já traz ele de outras vidas, correto? Né? Não, a gente traz no espírito. Não, tu não traz o ego, tu traz uma proposta. O egoísmo pode vir junto. Isso, uma proposta, que pode ser concernente com outras situações ou não, mas tu traz uma proposta. Não tem nada a ver com outra. O que tu experiencia hoje, isso é uma coisa legal ter falado, é que não tem nada a ver com qualquer outra encarnação que possa ter, em termos de acontecimentos, situações. Tu vem aqui para experienciar o teu gênero de prova escolhido, que nessa encarnação pode ser totalmente diferente da outra e não tem nada a ver com outra. Isso é uma coisa que as pessoas trazem muito para si, que é aqueles que acreditam em encarnação, em reencarnação,
né? Por quê? Porque a mente faz isso para te desviar do teu foco. Porque enquanto tu ficar pensando, na minha outra vida deve ter sido isso, na minha outra vida deve ter sido aquilo, na minha outra vida, assim, tu deixa de trabalhar na tua vida atual, no teu momento presente, que é o único momento que tu pode fazer alguma coisa. Enquanto tu ficar, procrastinando, buscando na outra vida, fazendo regressão, fazendo isso, fazendo aquilo, tu deixa de trabalhar o teu momento presente, que é o que tu veio fazer aqui. Amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, vivendo com paz, harmonia e felicidade, tudo que a vida tem para te viver nesse momento. E vivendo só o agora, porque tu nunca vai poder voltar lá atrás e viver o que aconteceu, e tu nunca vai viver o futuro, tu só vive o agora, o presente. E nem isso vive, né? É uma percepção que já aconteceu. E conforme a criança vai crescendo, ela vai criando essas verdades e alimentando ela. E aí é um momento em que desconstrui isso. E eu tô com um filho pequeno hoje, né? Outro já encaminhado junto, né? O outro já vindo, né? Vou me rápido, não deu chance. E aí tu vivencia isso diariamente na situação dele. Quando ele quer alguma coisa que tu não dá, ele chora e faz escândalo. Nessa situação dele, é a forma que ele consegue mostrar o ego dele já atuando nessa formação. Ou a programação. Mostrando que ele quer. Mas sabe que a gente estava conversando, acho que foi um mentor que falou, mesmo que Tade falou justamente isso, né? Tu quer saber se é um humano, e entendimento de humano é aquele espírito que faz a sua jornada evolutiva nesse órgão, né? É só ver se ele está chorando. Porque o único lugar de pessoa fica chorando, leite derramado é aqui. No resto do universo, a coisa aqui, vambora que tem que andar. Puxando por outro prisma, outro ponto de vista, é que as pessoas muitas das vezes não colocam um problema dentro de si, se exterioriza isso, né? Dizendo que o problema não é dele, o problema é a questão do ego, do egoísmo. É do mundo. É do mundo, é fulano que é responsável, é o governo, é o ladrão, é isso, aquilo, outro. Quer dizer, nada é com ele é a santidade. Então tudo está fora. E uma das colocações que a gente ouve muito, muitas religiões apregou a isto, é com relação a isso é coisa do inimigo, é do demônio, do diabo, do Satanás. Quer dizer, o Satanás é o nosso ego, né, sendo alimentado pelo egoísmo que ele construiu. Né? Então, a gente observa que o Satanás é o nosso egoísmo. Quando a gente se desvencilhar desse egoísmo, a gente vai deixar de ter o Satanás nos perturbando, né? E o interessante é que nós vivemos num plano de polaridade, ou seja, atende para o seu nome. O seu nome é o seu Satanás, é o diabo, mas também é o teu melhor amigo, porque a partir do momento que ele é Satanás, você te joga para um polo extremamente negativo, ele também te dá a oportunidade de trabalhar o polo positivo, para que tu consiga harmonizar, te conciliar com ambas as coisas e amar a Deus. Porque se não fosse esse cara vindo te trazer prova, tu não tinha condição de manifestar o amor. E o importante aí, Josué, é salientar que você, enquanto espírito, você tem que ficar de fora e observar você mesmo atuando. Você tem essa capacidade, você sabe lidar com isso. É só você colocar, a vigiar a cada minuto os seus pensamentos e praticando isso no dia a dia, que você vai começar a notar que você não é esse corpo, você não é esse Daniel que aqui está. Esse aqui não sou eu, esse aqui é o meu ego. É uma ferramenta, né? Então, quando eu começo a me observar, a trabalhar sobre mim, e com isso vou eliminando, tirando o egoísmo desse ego, eu estou simplesmente lapidando e melhorando, procurando melhorar. Porque, já que, como foi dito aí, quando esse espírito que eu não tenho nome, eu saio desse corpo e vou para um plano superior, eu ainda tenho uma terceira fase, né? Que preciso iniciar. Acabar com todas as tuas verdades, posses, paixões e desejos, e aí o bicho pega. O que ele tem que compreender que é muito, e que está no Evangelho de Tomé, né? Só existem cinco árvores que não importa a estação do ano, a sua sombra não muda. E essas cinco árvores são as 5 verdades universais. Primeiro, né? Não existe vida humana, existe espírito encarnado. O seguinte,
não existe encarnação, existe uma oportunidade de prova, expiação, missão e contribuição para a obra geral, né? Terceira coisa, tu não veio para cá a passeio, tu veio para passar por essas provas, expiações, missões e contribuir para a obra geral. Quarta coisa, a resposta para todas essas provas que tu veio passar é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a quinta coisa é que alguém comanda esse espetáculo todo para que tudo isso aconteça da maneira que tem que acontecer. E tu pode chamar esse cara de Deus. Quando tu não compreender que é isso que fundamenta, né, que a árvore da vida está baseada em cima disso, que tudo que acontece está baseado em cima disso aqui, né, tu nunca vai conseguir compreender a vida, né? E além do ego, que é o personagem, tem o ego do ego, que é o reconhecimento, aquele tal de ego inflado. Então a pessoa quer ser reconhecida, é a vaidade dela, ela quer ter cumprimento, quer ter razão, isso, e daí, quer ganhar. Se tu não faz isso para ela, passa para ela sem cumprimentar ela se sente ofendida. Então, quando o cara tem o ego muito inflado, ele também sofre. Tem que ser constantemente elogiado a criatura, senão ele se deprime. Então, tem essa questão também que o cara tinha desconstruído. Porque o ego, ele tem essa dificuldade, o egoísta, ele tem essa dificuldade de ceder para o outro, de abrir mão, de perder, né? É a regra do jogo. E aquela coisa que tu fala, Josué, quando a pessoa acreditar que ela é ela ainda, ela consegue ascender consciencialmente, eu. Perfeito, né? Há de se buscar um entendimento, uma consciência que existe você e você mesmo. Você é você, o seu nome, o Lindomar, o Josué, o Daniel, o Guilherme, o Lucas. Aí tem que falar que o Lucas também trabalha nisso aqui, fica ali atrás e tal. Bom, a gente vai botar ele sentado aqui para ele passar vergonha também, né? Então, esse é você. Mas tem você mesmo, que é a essência que tá visualizando tudo isso de fora, ou seja, que é o Espírito. E compreender que tudo isso que acontece para que o Espírito tenha a oportunidade de manifestar o amor, não é para mais nada além disso. Ou seja, é uma briga interna entre você enquanto espírito e o teu ego, né, querendo ditar as normas que ele aprende no mundo, e ele se apega à beleza, se apega à vaidade, se apega à riqueza, se apega ao trabalho, à família. Então, você enquanto espírito, você não tem que se apegar a essas coisas para não sofrer com a perda. E daí, se acontecer uma situação ruim, que tu acha ruim, que o ego acha ruim, bateu o carro, qualquer coisa, morreu alguém, que daí tem que deixar o espírito falar mais alto, né? Dar os 2, 3 passos para trás e dizer: eu não vou entrar na onda do ego. Mas aí o que comumente ocorre é que o espírito chega lá e nem sabe, muitas das vezes, quem está no outro, o motivo do outro ter batido, alguma circunstância, e já chega lá com a razão. Nem busca, né? Nem busca entendimento com o que acontece. Não há conciliação, ou seja, qual é o trabalho nosso na realidade nesse plano? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E uma das formas que a gente poderia falar alegoricamente com relação a isso é, digamos, o cavalheiro em cima do cavalo. É você dominar esse cavalo que é o teu ego. Treinar sobre si. Né? Você segurar, ou seja, você tem vício. Treinar sobre si mesmo. Você tem vício sobre comer chocolate ou cigarro. Então, isso aí é o teu ego que está viciado. Você, enquanto espírito, você não tem vício nenhum. Você pode até ter isso na terceira fase da reencarnação, que se você não se desvencilhar disso, você vem repetir a prova. Mas, em suma, você tem que dominar, você tem que saber que quem domina é você ou é o teu ego. Quando o cavalo estiver chulo, estiver bravo, e o cavaleiro não dominar esse ego, esse animal, esse cavalo, sofre vicissitude. Ele vai ficar pulando como o próprio cavalo, né? Pulando para cima para baixo. Exatamente, né? E vai te jogar para cima e para baixo. Enquanto que você, como cavaleiro lá, você não domina o teu cavalo, ele se sobrepõe. Ah, mas eu gosto de, digamos assim, de fumar um cigarrinho aqui, quer dizer, você é escravo dos seus vícios. Ou seja, dos seus vícios não, dos vícios do teu ego, né? Porque enquanto o espírito você tivesse liberdade, você poderia não escolher essa coisa, mas enquanto
você é dependente do seu cavalo, do seu ego, você é obrigado a ir com as vicissitudes, os problemas que surgem a partir daí. Né? Esse reinar sobre si mesmo, eu trabalho mediúnico, esse tem visões assim, que dizem, quer dizer uma mensagem para a pessoa, esse reinar sobre si mesmo é a pessoa que se imaginou, não se viu, sem nada, de pé descalço, sem aliança, sem pintura, nada, com um camisolão branco, assim, que nem parece, plano espiritual, e com uma coroa, assim. Daí a mensagem é assim, ó, se liberta de vaidade, de tudo, reine sobre si mesmo. É a simbologia que veio para a pessoa que teve essa visãozinha aí, que é se libertar dessas coisas humanas, né? Porque o Pai Joaquim disse, quando tu achar que tu precisa pintar uma unha, tu não se libertou do humano, porque espírito não tem unha. Então a gente diz muito, viva como um espírito, mas lá fora eu vou pintar cabelo. Tá, eu não estou dizendo como fazer, mas se não tiver o cabelo pintado, a unha pintada. Não tem a necessidade de, né? Sofre. O vício, né? Que é coisa do ego. Tem que. E é muito o que o mentor fala, quando ele diz, quando passam do átrio, a prova começa. Né? Ou seja, vem aqui, ele dá aquela exposição dele, explica o que vai acontecer, quais são as provas que vão passar durante a semana, e aí quando passa da porta, acontece tudo, e via de regra, volta todo mundo aqui abatido, né? Porque todo mundo sucumbe. Com relação a essa questão de ego e egoísmo, a gente já falou sobre vários temas aqui, muitas das vezes, dentro do livro, aproveita e comprem o nosso livro. Né? Você tem que vir até aqui, lá no nosso Face, lá, e entre em contato com o Indomar e faça a encomenda do seu livro, porque aqui tem perguntas e respostas para muitas questões. E, então, geralmente essas colocações que a gente faz, muitas das vezes a gente tira daqui, e a pergunta, às vezes são parágrafos pequenos, mas sobre esse egoísmo são páginas, para você ver como o tema é vasto. Então não seria aqui esses poucos minutos que estamos aqui, poderíamos encerrar Eu fico pensando a mesma coisa, se o karma coletivo desse planeta é o egoísmo, tá ali o tem que se trabalhar. O cerne do problema. Não trabalhar, mas diz que o mal é o egoísmo, né? Então ele deriva a guerra, deriva a vaidade, tudo. Então se trabalhar o egoísmo em si. Por trás de todo o flagelo que existe nesse planeta está o egoísmo individualista. Então se tu trabalhar um pouco, qualquer pouquinho que tu ganhe já é um lucro, né, para si mesmo. Então, não concluímos aqui porque esse é um assunto vasto, mas fica aí uma noção do tema, para que se você mesmo possa refletir. E agradecemos a todos e paz seja convosco. Que assim seja.